Olá, amigos da TV Alego. Sou Luiz Bercó, estou aqui para mais uma vez levar a todos vocês o que tem de melhor no esporte, por intermédio do nosso Esporte em Ação. Afinal, somos todos esportes e para desporto somos todos esporte em ação. Hoje tendo o prazer de receber aqui o professor William Mendes. Professor William, que representa o esporte em Goiás, é um dos representantes, não vou dizer que é o único, mas é um dos grandes representantes, dos bons representantes que nós temos no esporte, na formação de profissionais. É um professor conceituado, uma pessoa muito respeitada e admirada no cenário esportivo e no cenário social daqui do estado de Goiás e do Brasil também. Aliás, para muitas partes aí que nós conversamos, as pessoas conhecem o professor William e o brilhante trabalho que é feito em prol do esporte goiano, dos esportes, das modalidades. Falar qual modalidade? Não sei qual é a modalidade, professor que lida com muitas coisas, inclusive com gestão esportiva. Professor William Mendes, estou enchendo sua bola aqui, mas não é só enchendo por encher, não. É enchendo a bola falando as verdades. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Esporte em Ação. É um prazer todo meu, obrigado pelas palavras, você é um grande amigo, né, Bercó? A gente vive e respira esporte 24 horas, né? Desde a minha vida, da minha infância até a minha formação hoje. Então o esporte faz parte da minha vida. É isso aí. Professor William, aquele clichêzinho, né, normal de quando nós começamos aqui o programa, sempre conversando sobre a origem da pessoa, por que o esporte na vida das pessoas, né, de todos nós, na sua inclusive. Na verdade, eu costumo já ter como referência bibliográfica a Constituição Federal. O artigo 217 garante que esporte e lazer é um direito de todos, para todas as faixas etárias. Então, já que ela é a carta magna, o principal documento do país, ela tem que ser seguida, mesmo sabendo que isso não acontece com frequência em todo o estado, em todo o país, em todas as cidades, né? O esporte é informação. Em cima disso, eu afirmo, né, que esporte é investimento e jamais será gasto, desde que tenha políticas públicas efetivas e direcionadas de forma coerente e responsável. Quando você fala em esporte, o esporte é sempre uma atividade coletiva, né? Sempre coletiva, você não trabalha de forma individual. Tem os esportes que são chamados de esportes individuais, mas que para chegar ao tatame, para chegar à piscina, para chegar à pista de atletismo, para chegar a um ringue, onde quer que seja, né? Lutar um esgrima, jogar um tênis e tudo, sempre tem por trás uma equipe muito grande. Aqui também nós trabalhamos em equipe, sabia disso? Claro, hoje ninguém faz nada sem outro equipe. Sem equipe, né? Posso apresentar a minha equipe? Pode, deve. A nossa equipe aqui, né? Nossa equipe vem com o Kennedy, que é o nosso diretor de imagem, que é o Fera, o Elias. Quando você vê aqui essas câmeras, essas coisas, aqui tudo foi traçado pelo Elias, tudo, nós estamos no ar, graças ao Elias, e a nossa produtora, que é a Luana, que é a Fera. Você conheceu a Luana também? Eu conheci a Luana. Muito simpática, né? Isso. Muito boa de serviço. Então nós trabalhamos aqui, por isso que nós conseguimos levar essa qualidade toda do nosso trabalho para todos que nos assistem. Você falou muito bem, né, Bercó, que o próprio esporte individual, ele só é individual no momento da prova, da competição. Porque para chegar a competir no atletismo, por exemplo, no judô, eu preciso do respaldo da família, preciso do respaldo do treinador, o respaldo dos torcedores, as pessoas que têm afinidade, né? Então, quer dizer, ninguém faz nada sozinho. Então, o esporte é individual só no momento da prova. Porque até chegar o momento da prova e da conquista ou até a derrota, precisou de alguém para chegar ali, para ter aquela experiência, né? Exatamente. Hoje usa muito essa expressão no futebol, do esporte coletivo, né, da maneira geral, de que tem um problema psicológico muito envolvido, esse trabalho psicológico que antigamente não existia. O trabalho do nutricionista, que também não existia, cada um se alimentava do jeito que achava que conseguia se manter, né? E fisiologia nem se fala, né? O que você vê de importância desses profissionais hoje na área de formação dos atletas, especificamente? Eu entendo que as equipes multidisciplinares, elas são fundamentais para o esporte de alto rendimento. Isso a gente não pode deixar de negar, né? E a educação física também cresceu nesse processo para poder conversar e dialogar com a nutrição, com a psicologia, com a medicina, com o serviço social. Então, quer dizer, isso vem agregar a importância esportiva, em especial no esporte de rendimento, em busca de resultados. Por quê? Eu sou formado em educação física, eu não vou ter conhecimento suficiente na área de psicologia, por exemplo.
o trabalho mental, né, para poder fortalecer uma batalha, um jogo de decisão. Tivemos exemplo com o Vila Nova, que nitidamente, naquele jogo contra o ABC, foi na questão psicológica que perdemos o jogo lá. Então essas questões devem ser trabalhadas. E alimentação, mais do que nunca, eu me recordo nos anos 80, lá no próprio Vila Nova mesmo, o professor falava assim, ó, não pode tomar água, só 4 horas depois do treino. Olha que absurdo. 4 horas depois do treino? Depois do treino. Eu quase virei um camelo, né? Eu brinco, né? Deixei de tomar água. Então tem que tomar antes para armazenar água. Hoje, se for das escolinhas, né? Todo mundo quer garrafinha de água. Né? Outro detalhe que eu me recordo muito bem lá nos anos 80 também, até no próprio Jaó, ó, com macarrão não, com macarrão engorda. Isso. E macarrão é energia, né? Então, quer dizer, houve essa aproximação da nutrição, da psicologia, do direito esportivo, todas essas áreas de conhecimento que veio fortalecer o avanço esportivo e ganhos através das valências físicas sendo beneficiadas com essas matérias, com esses cursos. Né? Essa questão da água que você está dizendo, você vê hoje até o corredor, né? Ele já corre com a garrafinha do lado. Isso. Quem está nadando, não é igual a nossa Marcela, por exemplo, que é campeã de nado em mar aberto, né? Que é campeã mundial, campeã olímpica, terceira, segunda, está sempre brigando ali por um pódio. Ela tem que tomar água e tem que alimentar durante a prova, que a prova dura 2, 3, 4 horas. Pois é. Não, corridas aí que a gente participa, né, de 10 quilômetros, tem que ter um gelzinho e a água para poder hidratar, né? Porque senão o esforço físico é muito grande. Tá certo essa questão do clima também, que é diferente em relação aos outros anos, então mais do que nunca a água é um bem primordial. Indispensável. 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 Nós estamos aqui conversando e vamos tomar o que depois que acabar o programa? A água. A água. Vai dar isso sede. aí. Ô, William, no curso de Educação Física, vamos passar um pouquinho aqui pelo curso? Vamos. O curso de Educação Física, antigamente era muito voltado para prática de esporte, né? Professor de Educação Física, técnico de Educação Física, árbitro, essas coisas todas. Hoje a gente vê muito, está muito na moda essa questão de academia. É indispensável, quase indispensável isso, na vida de quem quer uma longevidade com qualidade. Não é isso? Não quer dizer que vai durar 80, 90, 100 anos, não é isso. Depende da qualidade de vida que a pessoa quer ter. Esse curso de Educação Física, ele facilita mais a vida do aluno, facilita a vida do professor, ou está visando sempre criar bons profissionais? Na verdade, houve um erro aí, do meu entendimento hoje, eu posso afirmar isso. Estava muito tecnicista a educação física. A ideia é de formar atletas, a gente forma professores. Agora, muitos professores também ficaram só no campo da teoria, que isso atrapalhou bastante. O que eu coloco muito na universidade que eu trabalho? Um equilíbrio da teoria e na prática. E jamais falar que a teoria é diferente da prática ou da prática é diferente da teoria. Eu não posso anular o que já foi estudado, já foi pesquisado por pessoas de renomes que vivem da educação física, que vivem para o esporte. Hoje existe esse critério da qualidade de vida, que às vezes é um erro, né, as grandes mídias, né, que colocam que fazer academia, participar da academia, eu vou ter uma vida saudável. O que é qualidade de vida? É uma discussão que cabe um programa. Eu quero te fazer uma perguntinha antes aqui. Você deu um ganchinho e eu vou aproveitar esse gancho. Você acha que a educação física preocupava em formar atletas e não professores? Isso, exemplo, quando você... É maior isso aí? Isso, quando você fez educação física, por exemplo, você tinha a prova prática. Tinha. Se você desse lá 8 voltas em menos de 12 minutos, você ganharia 10. Se atravessasse a piscina, né, vocês ganhavam tantos pontos. O Filipão não sabia nadar, você sabe dessa história, o saudoso Filipão. Atravessou andando, porque tem mais de 2 metros, se não me engano, né? Então, quer dizer, essas coisas não cabem, eu não vou ser atleta. Nós fizemos vestibular junto, nadando no raia com raia, eu e ele. Isso, então você presenciou, né? Quando eu entrei na faculdade, também teve isso também. Foi praticamente a última ou penúltima turma, né? E eu fui entender isso depois que eu cheguei na faculdade. Que eu tenho que ser bom na teoria, conhecedor da prática, certo? Ou seja, que haja um equilíbrio, não posso nem ser o extremo nenhum nem de outro, para que possa atender a sociedade, a comunidade da melhor forma possível. O conhecimento na prática ele é fundamental, mas o conhecimento científico ele faz toda a diferença. Você acha que o conhecimento científico ele poderá ser adquirido pelo conhecimento prático? Ou basta ser um teórico, um estudioso, um grande estudioso,
para conhecer profundamente a modalidade ou as modalidades esportivas e para ser um bom técnico? Não, ele tem que ter a vivência. A vivência faz diferença. Tem que ter vivência. Tem que ter a vivência. Isso é fundamental. É por isso que eu mesmo estimulo meus alunos estágio a todo momento. Eu comecei a fazer o estágio na faculdade com 5 meses de faculdade. Fui estagiar no SESI 3 anos e meio, nem podia. Mas eu fiz questão de vivenciar tudo que eu estava vendo na faculdade. Então isso me ajudou bastante, foi um diferencial na minha formação. Quer dizer, o estágio, ele te ajuda a aprender o lado prático. Isso. E praticar também o lado Desde teórico, né? que eu entenda, enquanto estagiário, que aquilo lá não é emprego. Não estou lá pelo salário, não estou lá pela ajuda de custo. Eu estou lá pelo aprendizado. E assim eu fiz, e assim eu tento repassar para os meus alunos. Esse é o diferencial. Aquele que vai para pagar a faculdade ou para ter um dinheirinho a mais, ele está sendo a mais-valia, né? Está trabalhando para se manter ali, não pelo conhecimento que ele está se investindo para que se tenha um futuro melhor e um entendimento melhor do esporte da educação física propriamente dita. Entendi. Nesse caso aí da necessidade financeira que às vezes, na maioria das vezes os alunos têm, né? Que antigamente não era necessário porque a ZFEG é uma escola pública e o UFG também, que vem em seguida, é outra escola pública. Hoje nós não temos só isso. Nós temos o curso de Educação Física muito expandido e diversas universidades particulares também, não é isso? Isso. Diversas. Os professores hoje, eles preocupam, aí voltando aqui, pegando mais um ganchinho, eles preocupam com esse lado profissional, como outras profissões também, não, advogado, médico, qualquer profissão que seja, ele tem que se preocupar com isso. Ele preocupa muito com o lado financeiro, preocupa com o lado do conhecimento, com o lado científico. Qual é a formação que ele já sai da universidade, do estágio que ele adquire ali? Primeiro ele tem que entender, se ele estiver na pública ou na privada, ele está fazendo investimento na vida dele. Na vida? Na vida dele. Então, vida profissional ou na vida particular? Na vida profissional, consequentemente na particular, na social, na familiar, né? Então, se ele está fazendo investimento, ele não pode fazer ideia errado. Para ele não dar errado, ele tem que estudar. Ele tem que vivenciar a faculdade. Quantos alunos que chegam um dia de prova? Quantos alunos que formam, ficam sem chão? Porque não fez uma boa universidade. É só observar e perguntar quantas horas complementares que ele teve, o que foi feito. E quando a gente coloca essa questão do estágio, eu tenho que ver como formação mesmo. Eu aprendi o quê? Eu trabalhei com natação durante 8 anos. Mas no primeiro semestre de faculdade, eu tinha o professor Zit. Então eu suguei o máximo do Zit, o máximo, que era uma referência e professor na minha faculdade, no qual eu estudava. Você falou sobre o ZIT aqui, que é uma referência que nós tivemos aqui, né? Inclusive com a escolinha de natação do ZIT, formou grandes profissionais. O filho dele foi nosso aluno na faculdade, baita do profissional também. Baita do profissional. Lá, o ZIT. Você estava me dizendo aqui uma coisa que eu achei importantíssima, sugar o máximo possível em termos de aprendizado, de conhecimento. Esse conhecimento, hoje os profissionais, eles preocupam em sugar, os profissionais que eu estou dizendo, os alunos, eles preocupam em sugar de alguém durante o estágio, dos professores, dos orientadores, para colocar isso na prática depois? Muito a maioria tímido, deles? A maioria. Muito tímido. Muito tímido. Muito tímido. Eu sugaria muito mais. Vou dar outro exemplo meu, pessoal, né? O professor Paulo Gonçalves. Professor, eu estava na expectativa Você também grande. não vai citar a sua referência, né? E nós ficamos amigos, né? Eu cheguei nele no segundo mês de aula. O professor estava numa expectativa tão grande com o futebol e eu não estou vendo isso aqui na faculdade. Ele, o que você está precisando? Eu abri o coração para ele abriu o coração para mim, nós ficamos amigos. Professor, ele falou assim, William, estou quase aposentando, eu tenho um mestrado na França, quase ninguém tinha, praticamente ninguém tinha na Federal, por exemplo. Ele fez o mestrado quando eu estudava na ZFEG. Isso. Ele falou assim... Visão periférica, né? Isso, exatamente. Ele falou assim, e eu estudo. A sua turma quer alguma coisa, boa parte dela? Eu falei, não. Eu falei, mas eu quero. Então nós vamos juntos. Ou seja, eu aproximei dele, eu me convidei para ele. Então, várias vezes, ele passava lá em casa, me pegava, me emprestava uma camisa, para ele disfarçado para o estádio comigo. Então, aí eu vi a diferença. E os outros professores foi assim, o próprio Zit, o próprio Bolinha, o próprio finado Zé Pedro, né, que a gente precisava de alguma coisa, e eu aproximava dos professores. Mesmo tendo aquela abertura toda que se tinha, mas eu ia atrás porque eu sabia que eu não podia errar. Quando eu jogava futebol. Então isso eu aprendi também. E essa do Paulo Gonçalves, para mim, foi tudo. Né? E eu aprendi também nesse meio termo o que não se deve ser ensinado. Entende? E o que deve ser aprendido. Né? Mas o que deve ser aprendido tem que ser repassado. Duas coisinhas, então. Você aprendeu mais com as suas deficiências, com seus
possíveis erros que você tenha cometido, que é normal que você cometa erro no começo de carreira, principalmente, é normal. Você aprendeu mais com os erros ou aprendeu mais com os acertos? Você achava que estava acertando e estava fazendo errado às vezes. Ou poderia melhorar, né? Eu tenho o faro, Bercó, da percepção. E eu aprendi a me autoavaliar, sabe? Uma autocrítica. E eu faço ela frequentemente. No final do ano, eu faço uma planilha minha, entre os dias 18 e 23 de dezembro, isso eu faço há mais de 30 anos, certo? O que eu quero pro ano que vem, isso eu vou periodicamente, eu vou corrigindo. Então os erros, a gente erra, né? Mas eu procuro não errar, através de uma perfeição e muito pé no chão, muita humildade. A chamada motivação, que eu não posso perder ela, certo? Eu quero carregar isso com esse idealismo que a gente tem pro resto da minha vida, até quando eu tiver saúde, né? Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. E a questão da disciplina. A disciplina, o que é? Eu estudar, eu atualizar. Eu morro de medo de ficar atrás dos meus alunos. Então tem muita coisa dos meus alunos que estão com a geração Y, que estão chamando aí, geração X, né? Eu estou no mesmo linguajar, na mesma comunicação, porque eu não quero ficar para trás. Como eu me recordo lá atrás, na minha própria faculdade mesmo, os meus colegas professores já ficando para trás. Outro exemplo agora pontual e real foi na pandemia. Quantos colegas da minha faculdade se desligaram porque não acompanharam a questão das aulas híbridas, das aulas virtuais. Eu tive que me adaptar. Ninguém estava preparado para aquele momento. Então eu acredito que depende da pessoa, mas da questão da disciplina e da resiliência, não só a motivação. Quando você fala de disciplina, você está falando em disciplina matéria ou disciplina de vida, disciplina profissional? Disciplina de vida, foco, profissional. Meta, isso. Disciplina de vida, foco e meta. Né? Você acredita que alguma coisa possa ser feita na vida, qualquer atividade da vida, não só esportiva, se a pessoa não tiver disciplina? Não, não adianta, não cai do céu, né? Não, né? Não cai do céu. Você poderia estar aqui hoje se você não tivesse disciplina? Não, com certeza eu não estaria aqui hoje. Né, eu tenho orgulho, Bercó, aproveitando a oportunidade aqui, não sei se você conhece alguém, né? Vou compartilhar com vocês aqui, até pela audiência do programa, para motivar, não para me gabar. Eu tenho 28 anos de carteira assinada CLT de gestor esportivo. Então, quer dizer, eu não conheço ninguém que tenha essa vida nesse tipo. Mas se não fosse a minha disciplina, que eu peguei do esporte, da minha formação com meus professores, e a atualização a todo momento, eu, de repente, não estaria chegando. Exemplo, né, real, a própria Universo. Quando eu chego no Universo, não tinha uma cadeira para sentar. E vou lá para 23 anos. É uma referência no Brasil. Vila Nova, nós chegamos lá tem 4 anos. Vila Nova está na Série C, terra arrasada, lixo do lixo, uma bagunça. Hoje a gente vai, a gente respeita. Eu fiquei 2 anos respondendo o que eu estava fazendo no Vila Nova. Hoje está ótimo, né? Parabéns, professor Vila Isca, feminino, o vôlei, o atletismo, a corrida, as lutas. Né? Então, quer dizer, isso passa por onde? Na disciplina. Mas se eu não tiver a disciplina e não tiver o conhecimento da faculdade, a teoria, nada vai adiantar eu ter motivação. Mas é nesse aspecto também aí que eu ia entrar agora. Do conhecimento que você possa saber o que é certo e o que é errado. E estar cercado sempre de bons profissionais, de eficientes profissionais que tenham, não é, que conjuguem o mesmo verbo no mesmo tempo, na mesma pessoa que o gestor, no caso você, e venha com isso aí receber o apoio necessário para desempenhar um bom papel, não é, como profissionais que você tem por onde passa. Não vou falar só no Vila, só no Universo, mas por onde passa. Esses profissionais, eles estão com você há muito tempo, eles estão com você há pouco tempo. Você procura trabalhar, está cercado sempre por pessoas que confiam, nas quais você confia, ou são pessoas assim que, pô, eu preciso desse cara, eu vou moldar para ser dessa forma, ou já vem de algum tempo? Eu aprendi o seguinte, não perder o idealismo, sempre estar próximo de boas pessoas, de capacidade, que tenham o mesmo sonho seu. Eu amo transformações e metas, e sempre, dentro da faculdade, formar pessoas próximas. Exemplo, né? Agora recente, nós estamos com o grupo de corrida. Tem 2 meses esse grupo de corrida. Graças a Deus está um sucesso. É um aluno meu que é o responsável técnico, que formou na universidade, que teve uma crescente significativa. Eu fiquei 8 meses em reunião com ele para lançar o grupo de corrida. Nossa. Então ele foi preparado para isso. Muitos já voaram, né, que é natural, e boa parte continua trabalhando com a gente nessa relação de network, de relacionamento profissionais. Ou seja, a vida vai renovando e vai oxigenando, né? Os profissionais também eles vão surgindo, né? À medida que vão estudando, que vão aperfeiçoando, eles vão surgindo. Claro, e tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo.
O mercado está muito grande. Grande. Está muito amplo. E Quem muito quiser trabalhar tem espaço. A educação física não tem como dar errado. O esporte não tem como dar errado. Agora, tem que querer trabalhar. Tem que querer trabalhar. E sozinho ninguém faz nada. Exatamente. Essa questão do trabalho, você oferece, procura, está sempre preocupado. Eu estou falando, nós estamos falando demais aqui do William, mas quando a gente fala do William, nós estamos falando de esporte, né, do trabalho que o William... Né, nós estamos falando de esporte, é verdade. Vocês não estão puxando brasa para sardinha de ninguém, nós estamos falando de esporte. O trabalho que é feito por vocês, pela equipe, a formação, a renovação de atletas, a preocupação com inclusão social, com dar oportunidade para quem não teve ainda, essa preocupação existe? 100%. A gente sempre olha o social. Porque tem muita gente que precisa da oportunidade. Agora tem que precisa, mas não quer. Não quer. Aí eu não perco tempo. Tenta uma vez, tenta duas vezes. Na terceira, ó, obrigado, segue sua vida. Você está indo para a terceira já? Não, eu falo da questão... Nossa, terceira é muito, hein? Não, segunda fala... já é suficiente. Não, você fala o que é o casamento? Quem quer, quer. Quem não quer, não quer, ué. Não, até na terceira... Ah, entendi. Até na terceira a gente vai, porque esse lado do professor, é acreditar no ser humano. A terceira é o limite do limite. Eu entendi agora o que você falou. Uhum. A terceira é o limite do limite. Terceira oportunidade que eu estou dizendo. Já aconteceu de quebrar a segunda vez e o aluno nos procurar. Eu só mudei, pede desculpa e tal, etc. Né? Eu não sou dono da verdade, não tomo decisão sozinho. Se precisar tomar, eu tomo, mas eu tomo geralmente com o coletivo. Na área afim, na modalidade. Então isso, nesses 28 anos de gestão, sempre fiz dessa forma. Né? Agora, quando quer e o sonho é diferente, não adianta. Às vezes, um exemplo, o aluno está lá pela bolsa de esporte, o cara nem vem. Porque a bolsa ela não pode ser o fator primordial. A bolsa é algo agregado que ele tem que entender que ele está fazendo investimento dele. Não estou ali só pela bolsa. Então nem aparece na minha frente. Porque é algo que está querendo só usar. E só usar num projeto macro não vai dar certo. Não vai funcionar. Então ao longo da minha vida eu percebi isso também, né? Que eu tenho que querer, tenho que sonhar junto. Né? E a linha é essa, deixando bem claro, é bem transparente, qual o caminho seguir. Cada um faz as suas escolhas. E o esporte é algo assim, que as pessoas gostam, falam, mas não existe a efetividade dele, porque não é fácil. Não, aliás, ser um grande atleta, ser um atleta já é difícil. Ser um grande atleta é dificílimo, né? Porque ele costuma dizer sempre aí que o maior sacrifício que existe na vida é ser um atleta de ponta. Né? Porque você abre mão de uma série de oportunidades boas, de coisas boas, fascinantes que a vida oferece, para dormir cedo, para se alimentar bem, para estar disposto amanhã cedo também a treinar ou a competir e trazer bons resultados. Nem sempre o bom resultado acaba sendo uma vitória, uma medalha de ouro, de prata, de bronze, não importa. Mas um bom desempenho, né? E esse é o mais importante que eu acho para o atleta, como nós. E se ele não tiver disciplina, não adianta. Não vai adiantar. Não, ele não vai conseguir nem dormir, nem alimentar, nem nada. Não vai conseguir nada. Quando nós estávamos falando aqui em inclusão social, o esporte pode ser visto como a maneira, é tido, né? É dito, eu pergunto a sua opinião pessoal. O esporte pode ser visto como a maneira mais barata, mais social, mais nobre, vamos dizer assim, mais ética de promover a inclusão social? Sem dúvida. Tanto para no paradesporto como no desporto em geral. Sem dúvida. O esporte, ele aproxima de todo o sentido das pessoas. O esporte já está na nossa carta magna, né? Já falado aqui. O esporte, ele traz um benefício social que a gente não consegue mensurar. Eu sou prova viva disso. Eu estudava no Muro de Braga, na Vila Nova. E tive uma bolsa do Colégio Carlos Chagas para jogar futsal. Eu só fiz a Universidade Federal porque eu tive essa bolsa. Olha a oportunidade que o esporte me deu. Então eu particularmente, tento retribuir isso à sociedade. Porque eu sou um caso vivo disso. O esporte escolar, por exemplo, era difícil jogar em Goiânia. Né? E a escola, o Colégio Carlos Chagas, na época, o Instituto Carlos Chagas, dava essa bolsa pra gente. E eu só fiz o ensino médio, o antigo segundo grau, e fiz a faculdade pública. Naquele momento era difícil entrar, né? Muito difícil. Porque eu tive esse aparato através do esporte. Na ESEFERGO, quando eu fiz o vestibular, só para você ter uma ideia, tanto que era difícil, você falou num ponto importantíssimo. A concorrência de vaga em 73, hein? Você vê, há quantos anos isso? Há mais de quantos anos? 50 anos quase. Mais de 50. 51 anos. 18 por 1. 18 por 1.
universidade pública. Tinha muita concorrência, muita gente que vinha de São Paulo para cá, procurando sua oportunidade. A 18-1 era a concorrência que tinha na Zefel. E hoje está lá, né? Aquele matagal, né? Hoje é absurdo, né? Eu passo ali, eu sou da região da Vila Nova, né? Vejo aqui lá, dói meu coração. Um dos estímulos que eu fiz educação física, porque eu ia na Zefego muito. Era vida, né? A todo momento vida, esporte acontecendo. Então é algo que a gente não consegue mensurar. Mas um retorno social que abrange a saúde, que abrange a segurança, que abrange outros aspectos para a vida do ser humano, o esporte oferece de forma gratuita. Então tudo que fizer no esporte, que seja de forma responsável, vai ter um retorno para a sociedade. É só observar os grandes países onde tem investimento real no esporte. As pessoas vivem melhor. Você acha que aqui em Goiás, o que se faz pelo esporte aqui em Goiás, em Goiânia, Goiás, no interior, na capital, qualquer lugar que seja, no estado como um todo, poderia ser mais ou é suficiente? Não, tinha que ser muito mais. Vou longe não. Eu acho que o governo Ronaldo Caiado está fazendo um baita do governo. Um baita do governo. Mas na parte esportiva deixando a desejar. Por que você afirma isso? Sempre ela é a penúltima a última secretaria pior avaliada do seu governo. Então isso demonstra o tanto que é ruim. Que algo tem que ser visto. Está certo que deu uma recuperada em todo o estado, na questão da educação, da segurança, que é referência para o país, mas o esporte não pode ficar para trás. Vejo algumas situações, a própria reforma do Serra Dourada, através do Daniel Vilela, que a gente sabe que está por detrás disso, a cobertura do Campeonato Goiano, a questão de incentivar algumas equipes, né? Mas um centro de excelência, por exemplo, ele está sendo subutilizado. Os ginásios da cidade, que é do estado, subutilizados. Então, eu acho que tem que ter uma coisa ser mais afrontoso a nível de investimento. Beleza. Professor William, nosso tempo aqui, você sabe que é controlado. Já passou aqui, estou de olho no relógio. O tempo já passou 30 minutos de programa, você acredita? É mentira. 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. Quando o papo é bom, quando o nosso parceiro aqui também é bom, é de qualidade, como todos são. Você não é o único, não. Todos não, aqui, você tá doido, aqui eu sou só um vem soldado. gente boa, bicho. Você faz parte do timaço nosso aqui. Da só nossa qualidade. Aqui é só fera. E nós esperamos que em breve você possa voltar aqui. Não é aquela conversa fiada, não. Em breve você possa voltar aqui sobre um tema que nós vamos abordar específico. Vamos conversar depois sobre isso. E sobre a formação, eu fico muito focado nessa questão da formação do profissional. Sabe? De como exercer essa formação profissional posteriormente e por que nós temos mais gente hoje envolvida com as academias, com as atividades mais específicas do que com as atividades esportivas de um modo geral. É verdade ou mentira? Bercó, é verdade. Só que esse ano, na universidade, eu não sei a relação que ela tem com o esporte, na universidade que eu trabalho, 70%, 80% da turma, então era 120 alunos, né? 70%, 80% da turma que é esporte, você acredita nisso? É o ano que eu estou começando assim com um estímulo muito maior. Porque até depende então do professor estimular? Depende da filosofia do professor estimular. Estimular. Porque esse pessoal não conhece. Eles não sabem nem do que nós estamos falando direito, exatamente. Né? É isso aí, não sabem nem do potencial que vai eles têm achar que também. É saudosismo da nossa parte. Eles confundem muito saudosismo com saudade, né? Isso. Nós temos saudade da época que a gente fazia esporte. O saudosismo é aquele que fica ali no canto, que reclama de tudo. É isso aí. Vive de melancolia, de tristeza, depressão me pegou. Depressão pode até nos pegar, mas não pode até correr atrás, mas vai ser difícil ela pegar, né? É verdade. Pessoal, vamos embora então? Vamos, né? Vamos, tem que ir, ué. Obrigado aí, parabéns a todos vocês e a toda a equipe. A toda a equipe, nossa equipe. Muito obrigado, professor William Mendes, pela presença. Mais uma aula que nós recebemos aqui no nosso Esportes em Ação pela TV Alego. Estaremos de volta com outro grande convidado, outra grande pessoa para falar sobre esporte, que é nosso xodó, né? Faz parte da nossa vida. Um abraço e até a próxima.